Como é que é? Para arrancar um dente? R$ 450? Caramba, mas tá caro. Nós vamos ter que fazer aquele esquema que a gente fazia antigamente, amarra o dente na corda e puxa a porta pro dente arrancar. Fala, moçada do YouTube, como é que vocês estão? Tranquilo? Tranquilão? Cara, hoje eu quero falar dos preços odontológicos, tá? Eu fui fazer um tratamento na minha esposa e eu fiquei assim, assustado com o aumento dos preços. O que acontece? Todo serviço, ele aumenta o preço de acordo com a inflação, né? Não sei se você sabe, as coisas vão aumentando o preço por causa da inflação, né? O comerciante, ele não vai ficar no prejuízo. Aumentou a conta de luz? Esse aumento é contabilizado no preço de um produto. A mesma coisa acontece com os serviços médicos, odontológicos, tratamentos, exames. Eles sofrem um reajuste e o problema é que esse reajuste que eles sofrem é tão alto que a gente fica sempre defasado. O nosso salário está tão baixo que a gente não consegue suprir. Os tratamentos dentários não é só caro aqui no Brasil, ele é caro lá fora também, né? Esse dia eu vi um exemplo de um canal lá fora cobrando $2.000. $2.000 para quem mora lá fora é muito dinheiro também, pessoal. Não é fácil também conseguir não, tá? Uma pessoa trabalhando aí o mês inteiro, às vezes ganha $4.000, $5.000. Então, é um dinheiro bem grande também, né? Mas só que é um dinheiro plausível, que a pessoa, ela ganha, por exemplo, $5.000 por mês, ela tira 2 para pagar o tratamento, tá bom? Aqui no Brasil, esse valor é acima do salário mínimo, tá? Então, o problema é que o nosso salário não consegue cobrir o tratamento dentário. O SUS até que consegue fazer algumas coisas, né? Tipo, uma limpeza, uma higienização, até mesmo uma obturação, uma massinha que coloca ali, mas nada além disso, tá? A gente tem alguns sistemas aí de ajudar, né, ficar mais barato para as pessoas, mas mesmo assim o serviço ainda não é bom. O serviço particular odontológico é sempre melhor, tá? E a gente sabe que os preços do serviço odontológico estão muito caros, tá? Recentemente eu paguei para minha esposa, ela teve um problema na gengiva e tal, e precisou, né, tá fazendo ali um tratamento na gengiva, no dente, e isso ficou no total R$ 1.200, tá? Então eu vou falar para vocês como é que acontece na prática para vocês entenderem. Vamos supor que você vai no dentista, você quebrou um pedaço do dente. É muito comum quando a gente vai ficando mais velho, os dentes ficar mais frágeis, né? E a gente quer ter os mesmos hábitos de como era novo, não dá, tá? Quando você é novo, 15, 16, 17, 18, 20 anos, seus dentes estão no auge, eles estão fortes. Então, eles estão com toda a potência, né? E aí você consegue comer coisas duras, pipoca, né? Cajá, todas essas coisas duras a gente consegue comer. E vai ficando mais velho, os dentes não vão ficando tão resistentes, eles vão quebrando mais facilmente. Até mesmo com uma pipoca o dente quebra, tá? Você quebra um pedaço do dente, seu dente já tem algum sinal de fraqueza. Aí vai ver, tem uma bactéria ali, né? Aí tem que fazer um canal, tá? Então o que acontece? Você fica gastando muito dinheiro num dente só. É isso que eu queria dizer. Aí você faz o canal, sabe, paga ali R$ 900. Faz o canal, põe a coroa, mais R$ 500. Aí depois, quando você vai ver, você gastou R$ 2.000 no dente e o dente não tá bom, tá? E aí, no final das contas, o dente quebra de novo, aí você decide tirar ele e implantar. E aí é mais, dependendo do dentista, cobra 3, 4, 5 mil reais pelo implante, tá? Então, às vezes um dente, não se assuste, ele pode ficar mais de 10 mil para cuidar dele, tá? Então, você tem que ver o que é bom para você. Atualmente, eu tô pensando assim, se o dente ficar quebrando e me dando prejuízo, eu prefiro arrancar ele e implantar, tá? Porque o implante, ele vai resolver o problema, tá? E você vê, se você trata, ele vai quebra de novo, então é sempre custo, ônus e dinheiro que vai saindo, né? Eu tô com a tabela de preço aqui, eu acho que essa tabela tá um pouco defasada, tá? Mas em média, o tratamento dentário no país, dependendo do estádio, ela segue mais ou menos essa tabela, né? A limpeza dentária fica em torno de R$ 100 a R$ 300, tá? A extração de um dente, isso aqui é assustador a diferença de preço. Tem lugar que cobra R$ 150 por extrair um dente.
Tem lugar que cobra 600, 700, 800 reais para a extração de um dente. Cara, tirar um dente, camarada, 700 reais? Tu é louco, né? Restauração de dente aí também varia de 200 a 1.000, dependendo do estado do dente, né? Tem clareamento dental, coisa que eu não faço mais, tá? Por quê? Porque eu fui fazer o tal do clareamento, ficou da mesma cor e eu desgastei meu dente. Não faço mais, tá? Clareamento dentário. Prótese depende do que você vai fazer. Tem prótese aí que custa 1.600, né? 5.000 e etc. Esses são os preços. Próteses, né, com implantes maiores, que são aqueles implantes de 6 dentes, mais ou menos, na faixa de 6, 7, 8 mil, tá? Implantes dentários em torno de 2, 3, 4, depende do implante, né? Então vocês estão vendo que o preço, né, do tratamento dentário é muito caro, pessoal. A gente não tem condições. Não é que é caro, porque eu acho até barato no Brasil, tá? Só que a gente, os brasileiros, não tem condições de estar pagando o tratamento dentário, tá? Um tratamento, por exemplo, de um canal custar, sei lá, 600, 800 reais, é barato. Por quê? Nos Estados Unidos é 2.000 dólares. 2.000 dólares equivale a 6 mil aqui no Brasil. E aqui às vezes você paga 600, 700, 800 reais no canal, beleza? Só que para a realidade do salário do brasileiro é muito caro. A gente não ganha isso. A gente não tem condição de dispor disso, né? E o que fazer, né? Então, o que fazer para a gente cuidar dos nossos dentes? Então, primeiro a gente tem que cuidar dos dentes sem precisar ir no dentista, tá? E hoje eu quero passar algumas dicas aqui para vocês, né? Vocês precisam cuidar dos seus dentes sem precisar ir para o dentista, porque se for para o dentista, né, a paulada é grande. É grande, mas é grande com força, tá? E eu já vou dar algumas dicas para vocês, tá? Escovar os dentes com escova macia. Tem gente escovando os dentes com umas escovas que tem umas ondulação, negócio duro. Não presta, joga essas escovas fora, tá? Escova tem que ser macia, tipo essa daqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. As cerdas dela tem que ser macia. E não coloca força. Você não tá lixando um aparelho, você não tá lixando uma madeira. Você tá escovando os seus dentes, não precisa pôr força. Escova devagar, várias vezes, isso que vai limpar, tá? Outra dica, fio dental. Cara, o fio dental é fundamental, fundamental. Porque quando a gente se alimenta, não tem jeito, fica restos de alimentos no dente, tá? E esses restos de alimento juntam bactéria, e essas bactérias vai estragar o seu dente, vai quebrar o seu dente, tornar o seu dente quebradiço, vai causar dor, gengivite, um monte de BO. Então, passe o fio dental, tá? Só com essas duas medidas aí, ó, que é escovar os dentes e fio dental, você já prolonga bastante a vida útil dos seus dentes, tá? CP, é só isso? Não. Aí a gente tem outras coisas que a gente pode fazer para também ajudar aos dentes. A gente tem a mania de travar os dentes, tá? À noite você faz isso sem perceber. Às vezes, eu já quebrei dente assim, chama bruxismo, né? Que você trava os dentes e quebra os seus dentes de tensão, tá? Você precisa descobrir se você tem isso. Se você tem, às vezes é bom usar uma moldura que você coloca para dormir, tá? Para tentar não arrebentar os seus dentes. A tensão é tão grande que arrebenta os seus dentes, tá? Outro ponto, faça uma limpeza de 6 em 6 meses, tá? É muito importante você estar fazendo um tratamento de limpeza, de prevenção de 6 em 6 meses. Cara, mas eu não tenho condição de fazer. Aí que vem a próxima dica que eu vou fazer. Eu tenho no meu Mercado Pago, talvez você tenha um banco, talvez você tenha um banco seu, eu tenho uma caixinha que eu coloco lá para saúde, tá? Essa caixinha eu não mexo. Eu vou lá colocando 50, 60, 70, 80 reais, vou colocando todo mês nessa caixinha da saúde. Essa caixinha, eu criei uma para odontologia. Tem a da saúde e tem a da odontologia. Eu vou pondo dinheiro lá, nem vejo. Vou pondo 10, tem vezes que eu ponho 15 reais, 20 reais, e vou pondo, né? A minha meta é por 100 todo mês, né? Às vezes eu não consigo, eu ponho menos, beleza? E essa caixinha é para suprir o serviço dentário. É claro que não dá para fazer tudo, é lógico, mas vai dar uma batida muito boa. Por exemplo, eu tive um gasto agora
de uns R$ 1.400 com os dentes de minha esposa, juntou outras doenças e tal. Eu peguei dessa caixinha, paguei à vista, tá? Então agora eu tô voltando do zero a juntar novamente esse dinheiro. Então faça esse hábito, faça a caixinha dentária, tá? Se você é novo, se você, por exemplo, está iniciando sua vida agora, está começando trabalho, faça uma caixinha do dente, porque seus dentes vão começar a dar problema se você cuidar igual eu tô fazendo aqui. Uns 40, 45, 50 anos vai ter que começar a dar problema. Até chegar nessa idade, você junta uma dinheirama, tá? E você consegue fazer os tratamentos dentários, beleza? Então, não tem jeito, pessoal, a gente precisa cuidar dos dentes. E tem um outro detalhe que eu preciso falar para vocês, que é muito sério. Um problema dentário, ele não fica só no dente, né? Por exemplo, esse problema que minha esposa teve, que era uma infecção grave, generalizada, né? Ele começou a passar para dentro do osso. E se ela não cuidasse, ela ia ter que fazer uma tomografia e talvez fazer um tratamento de câncer. Então, você acha que não? Os dentes, se você não começar a tratar, ele pode evoluir e pode virar um câncer, cara. Então, é impressionante. Então, vamos começar a cuidar dos nossos dentes, tá? Eu recomendo você ir de 6 em 6 meses, no mínimo, tá? No dentista, tá? Junta a grana lá. Eu sempre, quando eu vou, é R$ 1.500 que eu gasto de restauração, de tratamento. Então, eu junto uma média de R$ 1.000 aí, né, de a cada 6 meses para poder ir no dentista, tá? Porque vai precisar, tá? Infelizmente, uma família maior, você tem que pensar nisso também, porque às vezes o pai e a mãe tem 2 filhos, então tem que calcular, né, e fazer um levantamento, porque você vai precisar de dinheiro para gastar do dentista. E não tem jeito, o SUS não cobra essas coisas. O SUS pode até cobrir uma limpeza, uma higienização, que eu acho legal você fazer, né? Veja na sua cidade qual os tipos de serviço odontológico que tem grátis e se tiver, procure, porque ajuda sim. A limpeza odontológica, ela ajuda bastante a matar as bactérias e dura um certo tempo, né? A limpeza, a higienização, porque às vezes a gente faz uma higienização não muito boa, né? E aqueles produtos que eles colocam na boca da gente, o fluo e tal, ajuda a prolongar, né, os nossos dentes contra esses resíduos e também contra essas bactérias, fungos, né, e outros indivíduos que tentam proliferar nos nossos dentes. Mas é isso aí, pessoal. Realmente o tratamento dentário está bem caro para o nosso salário, eu entendo. Mas não tem jeito, a gente não pode ficar sem tratar dos dentes, porque os dentes fazem uma parte muito importante da nossa vida. E se você não trata deles, pode dar BO para o futuro, tá? Eu até falei uma vez que, às vezes, até parece melhor a gente arrancar todos os dentes da boca e colocar 2 placas de dentárias, né? Uma em cima com os dentes completos e outra embaixo, porque aí você vai ter um dente que não é seu, né? Os dentes da gente dão muito defeito. Em dente sintético, às vezes parece que é melhor, mas não é assim que funciona, né? Quando a gente tira todos os dentes da boca e põe o sintético, também tem problemas, né? A vida não é 100% igual a gente imagina. Então, o que tem que fazer é cuidar dos dentes, estar indo os dentistas, limpando, lavando todos os dias, a cada refeição, tá? As bactérias gostam muito de carboidrato, de doces, e ali ela começa a criar cáries, começa problemas, e a gente tem que cuidar dos nossos dentes. E para terminar o vídeo, eu gostaria de falar de coisas que eu jamais faria. Eu nunca colocaria porcelana nos meus dentes, mas isso aí é uma opinião minha, não tem nada a ver com você. Por que eu não colocaria? Porque a porcelana, ela é um tratamento muito desgastante, né? Quando você vai colocar as porcelanas que ficam lindas, você tem que desgastar os seus dentes. O dente fica igual o dente de tubarão, né? E aí você vai e coloca as porcelanas nos dentes, né? Que fica lindo. Só que essas porcelanas podem cair, na hora de você comer, mastigar, pode ficar o dente preso lá, pode cair eu já vi jogador de futebol, tá jogando, a porcelana cai no campo. Hoje tá evoluindo bastante, tá? Mas ainda assim tem muita gente reclamando. Eu, por exemplo, nunca faria isso. O que eu posso fazer é implante. Eu gostei muito dos implantes que eu fiz 3, né? E eu devo fazer mais uns 2. E eu gostei bastante, né?
O dente implantado meu é os dentes mais fortes que eu tenho, tá? Então, ele é um pouquinho diferente, ele lembra até mesmo um negócio resíduo plástico, né? Mas não é plástico, né? É um material próprio odontológico, mas ele é muito resíduo. Inclusive é ele que eu confio para mastigar os alimentos, tá? Então é isso, queria comentar um pouquinho desses aumentos dos preços, o que vocês acham desses aumentos e falar para vocês, cuide dos dentes, porque se precisar ir pro dentista, cara, é caro, é uma facada no coração. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o like, até a próxima, valeu, fui, queridão!